Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês agora essa questão de centro de massa do vestibular da UFT 2013.1, beleza? Questão interessante aí de centro de massa, assunto pouco cobrado em outros vestibulares. Então fica atento, nem todo mundo estudou esse assunto, nem todo mundo domina esse assunto, mas eu vou te explicar direitinho aqui do que se trata o centro de massa. Então fica ligado aqui, olha só. Você tem aqui dois discos, né? Esse primeiro disco menor e esse segundo disco maior, colocados aqui no plano cartesiano, representados aqui os seus raios, tanto do disco menor como do disco maior. Beleza. O que isso aí quer dizer para nós? Vamos lá, vamos ler aqui para ver o que a gente pode tirar de informação. Determinar a distância do centro de massa à origem do plano cartesiano para o conjunto referente a dois discos homogêneos de mesma densidade. É só isso. Você tem o primeiro disco, o segundo disco, cada um desses discos tem seu centro de massa e você vai determinar o centro de massa do conjunto dos dois discos e depois disso você vai determinar a distância do centro de massa até o centro do plano cartesiano. Então, a jornada aí é longa, na verdade ela é mais longa ainda. Por quê? O que vai acontecer aqui? Ele está dizendo aqui muitas informações, aqui tem muitas mensagens aqui que a gente precisa ler. Os discos são homogêneos, ok, significa que não tem buracos. O centro de massa deles está no centro do disco, ponto. Então, eu vou chamar esse disco menor de disco A, e a massa do disco A está toda concentrada nesse pontinho vermelho, A, e a massa do disco B está toda concentrada nesse pontinho vermelho, B. Disco A é esse disco menor, disco B é esse disco maior. Ambos têm raio R. Aliás, o raio do menor é R e o raio do maior é 2R, certo? Mas ele está dizendo que esses discos são de mesma densidade. O que isso significa? Significa que a massa do disco é proporcional à sua área. Então, você vai ter aqui, ó, a massa do disco depende de quem? Da sua área. E a sua área depende de quem? Do quadrado do raio, né? O que vai acontecer? A área é proporcional ao quadrado do raio e a massa é proporcional à área. Então, acaba que a massa é proporcional ao quadrado do raio. Desse modo, a gente tem aqui, esse disco A, ele tem uma massa M. Por quê? Porque ele possui uma área A. E esse disco B vai ter uma massa quanto? Se você comparar a área do disco B com a área do disco A, você vai ver que esse disco B ele tem uma área quantas vezes maior? Bom, vamos fazer assim. A área do disco A é π vezes R ao quadrado. A área do disco B é π vezes... Só que o raio do disco B está aqui, ó, é 2R. 2R ao quadrado. Então, a área do disco B vai ser π vezes 4R ao quadrado. Logo, a área do disco B vai ser 4 que multiplica πr ao quadrado. A área do disco B. Só que quem é πr ao quadrado? É a área do disco A. Então, eu posso dizer que a área do disco B ela vai ser 4 vezes a área do disco A. Pronto. Se a área do disco B é 4 vezes a área do disco a massa do disco B é 4 vezes maior do que a massa do disco A. Então, se a massa do disco A é M, a massa do disco B vai ser 4M. Aqui é a massa do disco A, M, e aqui é a massa do disco B, 4M. Ok? Agora que a gente já sabe a massa de cada disco, o que mais a gente vai precisar saber? A gente vai precisar saber das coordenadas do centro de massa, do disco A e do disco B. Aqui, ó, você pode ver, eu tenho o X do disco A. Aqui eu tenho o Y do disco A. Aqui eu tenho o X do disco B. E aqui eu tenho o Y do disco B. Quem é o X do disco A? O X do disco A, eu vou escrever de azul claro, é menos R. Porque aqui é o zero, para a esquerda é negativo e a distância é R, né? Exatamente essa distância daqui para cá, ó, R. Quem é o Y do disco A? É mais R. Quem é o X do disco B? Está para a direita. Então, é 2R, porque essa distância daqui para cá é 2R. E o Y do disco B vai ser quanto? Menos 2R. Então, vamos só organizar. Sobre o disco A, o que é que nós temos? A massa de A é igual a M.
Quem é o x do disco A? O x do centro de massa de A é menos R. Quem é o y do centro de massa de A? É R. Sobre o disco B, escrevendo de azul escuro, nós vamos ter, sobre o disco B, a massa de B é 4m. O x do centro de massa de B vai ser igual a, tá aqui, ó, 2R. E o y do centro de massa de B vai ser igual a menos 2R. Tá aqui, ó, menos 2R. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai descobrir qual é a coordenada do centro de massa desse conjunto de dois discos. Aí, essas coordenadas do centro de massa, elas são as coordenadas x e y. E Glauco, como é que eu vou determinar as coordenadas do centro de massa? Eu tenho que encontrar, vou escrever de preto agora, x do centro de massa e y do centro de massa. Como é que vai ser isso? Vai ser MA vezes XA mais MB vezes XB dividido por MA mais MB. É assim que se determina as coordenadas do centro de massa. Do coordenada X. Quando é a coordenada Y, eu só repito a mesma coisa, certo? Eu vou fazer o seguinte, acho que eu tenho uma folha aqui para frente, vamos copiar isso aqui e levar aqui para outra folha, que está ficando muito poluída essa nossa folha aqui. Vamos levar para cá para a gente terminar a nossa resolução aqui nessa folha em branco. Vamos lá. Aqui. Pronto. Escrevemos aí a equação para o x do centro de massa. Vamos calcular logo o x do centro de massa. Qual vai ser o valor? Então, vamos lá. Substituindo os dados aí, x do centro de massa vai ser massa MA. Quanto é? MA é M. XA é menos R. Ok. E, Glauco, esse R tem um valor. Tem, mas vamos deixar para substituir no final, porque senão a gente vai ficar doido fazendo conta aí. Certo? Mais MB, 4M, vezes XB, 2R. Dividido por MA, M, mais MB, 4M. Então, isso aqui vai dar o quê? X do centro de massa vai ser menos MR mais 8MR sobre 5M. Quanto é que dá isso? Então, esse X do centro de massa vai ser igual a menos MR com mais 8MR. Vai dar 7MR sobre 5M. Simplificando aqui, ó, M com M, eu obtenho que o X do centro de massa vai ser igual a 7R sobre 5. Eu vou guardar essa informação. Pronto. Agora, de vez, eu vou calcular o Y do centro de massa. Quem vai ser o Y do centro de massa? Y do centro de massa vai ser igual a MA vezes YA mais MB vezes YB sobre MA mais MB. É uma fórmula que assusta, mas ela é bem simples, né? Então, esse Y do centro de massa vai ser igual a quem? MA, M. Y do centro de massa de A. YA, quem é? Tá aqui, ó. YA é R, né? R. Mais MB, 4M. YB, tá aqui, ó. Menos 2R. Dividido por MA, M, mais MB, 4M. Organizando. MR mais vezes menos, menos 8MR dividido por 5M, né? Aí o que que a gente vai ter? MR menos 8MR dá menos 7MR dividido por 5. Y do centro de massa é menos 7MR sobre 5. Vou circular aqui para não misturar. Pronto, tá aqui. Achamos aí o Y do centro de massa. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar esse... Opa! 5M, né? Aí cancela aqui, ó. Já ia esquecendo. Pã. Aí o Y do centro de massa é igual a menos 7R sobre 5. Ou seja, o Y do centro de massa e o X do centro de massa, ó, eles têm o mesmo módulo, né? 7R sobre 5. Ok? Aí agora o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai localizar esse ponto e determinar a distância dele até o centro do plano cartesiano.
ok? Para isso eu vou precisar de uma página nova aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, eu vou ter o meu plano cartesiano. Aqui, ó. Eixo Y tá aqui. Eixo X está aqui, ó. Pronto. Eixo X. Aí eu vou ter o X do centro de massa. Quem é? É 7R sobre 5. Tá aqui. 7R sobre 5. 7R sobre 5. Ok. O Y do centro de massa. Quem é? É menos 7R sobre 5. Tá aqui, ó. Menos 7R sobre 5. Aqui. Menos 7R sobre 5. E aí, o centro de massa vai estar exatamente nessa posição aqui, ó. Esse aqui é o nosso amigo centro de massa. E o que é que eu estou procurando? Eu estou procurando a distância do centro do plano cartesiano ao centro de massa. Estou procurando essa distância aqui, ó, D. Se a gente observar, essa distância aqui, que eu vou marcar de laranja, é a mesma que essa outra distância aqui, ó. É 7R sobre 5. Então, o que é que eu vou escrever? D ao quadrado vai ser igual a... D é o que eu estou procurando, né? 7R sobre 5 ao quadrado mais menos 7R sobre 5 ao quadrado. Né? O que que vai dar aí? D ao quadrado é igual a 2 vezes 7R sobre 5 ao quadrado. E aí você tira a raiz. Esse D vai ser raiz quadrada de 2 vezes 7R sobre 5 ao quadrado. Isso aí é matemática, né? Se você tiver com dúvida, faz do jeito que você achar melhor. Aí esse D vai dar o quê? O 2 não sai da raiz, é raiz de 2. E aí sai o 7R sobre 5. Pronto. Agora só falta substituir o valor de R para eu encontrar essa distância. Só que o valor de R ele deu aqui, ó. Tá aqui escondidinho aqui, ó. 5 raiz de 2. Então a gente só vem aqui e diz que essa distância D vai dar igual a raiz de 2 vezes 7R. 5 raiz de 2 sobre 5, né? Tá aqui. Então, o que que vai acontecer aí? Eu vou simplificar o 5 com 5, né? E o raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4, dá raiz de 4, né? Que dá 2. E sobra o 7. 2 vezes 7, 14 centímetros. Acho que é. Não, metros, né? A unidade de medida aqui está em metros. Então, 14 metros. Tiro o centímetro do meio. Aqui não é centímetro. Aqui vai ser metro. 14 metros é o valor que a gente estava procurando. 14 metros, a alternativa correta é a letra E, ok? Se você gostou da resolução, deixa sua curtida aí. Segue o nosso canal, compartilha com um colega. E se estiver estudando para o UFT, para cada questão que caiu de 2019 em diante, 5 outras questões idênticas, mesmo conteúdo, mesmo grau de dificuldade. E todas as questões que já caíram no vestibular UFT, em todos os anos que você pensar, tá na nossa biblioteca de e-books que você vai encontrar aqui, ó, o glauco.com.br. Vale muito a pena, tá valendo muito, tá muito em conta, vale a pena para quem quer estudar física e se dar bem na prova, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.